Graça e paz, meu irmão. Tudo bem com você? Hoje, domingo, dia 10 de maio de 2020. Hoje nós comemoramos o Dia das Mamães. Dia das Mamães é todo dia, mas nós comemoramos hoje, né? E essa é uma live para a igreja do pastor Luciano Figueiredo, Igreja Pentecostal do Deus Vivo, da missionária Eliane. Um abraço para vocês, um abraço no grupo Rocha Eterna, irmã abençoada aí, né? Um abraço no ministério, nessa juventude linda, nessas crianças. Um abraço para vocês todos. Hoje eu gostaria de falar um pouco das virtudes da mamãe e dos filhos, né? Já que é o Dia das Mães. Vamos ler um texto que Paulo deixou para nós. Se encontra em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Olha que coisa interessante. Tem filhos que obedecem e não honram. E tem filhos que honram, mas não obedecem. Não é verdade? Então, olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Paulo, nós como filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. E temos um Pai que é Deus. E sabe, nós precisamos de correção. E Ele nos corrige na hora que precisa. Hebreus capítulo 12, versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos que recebe por filho. Então, se você é filho de Deus e você tem um Pai que é Deus, meu irmão, Ele açoita e Ele corrige os seus filhos. Mas se você não quer aceitar a correção de Deus e nem os açoites, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 8, ela vai dizer assim: se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, então sois filhos bastardos, sois bastardos e não filhos. O que é filho bastardo? O que é ser bastardo? Filho fora do casamento. Então, meu filho, se você está fora, você também está fora do ambiente paternal, do ensinamento, do amor, da proteção, porque você não é obediente, você não aceita a correção e nem o açoite do seu pai. Então, você acaba sendo amaldiçoado. Com as atitudes, né? Olha o que a Bíblia nos diz quando nós somos obedientes. Olha o que Deus tem para os obedientes. Hebreus capítulo 5, versículo 9, a Bíblia vai dizer assim: e tendo sido ele aperfeiçoado, veio a ser autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. A salvação é para os filhos que obedecem e os filhos que desobedecem. Colossenses capítulo 3, versículo 6. A Bíblia vai dizer assim: e por isso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os desobedientes receberão a ira de Deus. E você vai ver também em Salmos capítulo 9, versículo 17, o que acontece com o desobediente. A Bíblia vai dizer assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, e todas as nações que desobedecem a Deus. Os filhos obedientes. Qual é a frase que os filhos de obedientes vão receber? Mateus capítulo 25, versículo 34. Olha a frase que eu e você que somos obedientes vamos receber: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Os obedientes ouvirão essa frase. E os
desobedientes ouvirão outra frase. Qual é? Mateus capítulo 25, versículo 41. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, quem é desobediente ouvirá essa frase. Quando Paulo está escrevendo isso para nós, ser obediente, honrar pai e mãe, para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida, para que você tenha vida longa, a grande verdade é que isso já vem desde o tempo da lei. Quando Moisés escreveu a lei, as tábuas da lei, quando Moisés escreveu o mandamento, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 12, o 5º mandamento, sabe o que está escrito no 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que viva longos anos sobre a face da terra. Já está lá no 5º mandamento. Quando Jesus está no seu ministério aqui na terra, pregando, Mateus capítulo 15, versículo 4, olha o que Jesus vai dizer: e Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer pai e mãe, certamente será morto. Jesus, quando estava no seu ministério, falou isso. E depois Paulo vem falando em Efésios, capítulo de 1 a 3, para as igrejas, ensinando nas igrejas, ensinando os irmãos, ensinando os filhos a serem abençoados e ter a prosperidade e que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Aí você pergunta: Gilson, mas isso é lá no tempo de Moisés, que a pena era a morte. Hoje, aí você pergunta: e hoje? Hoje é até pior. Por que até pior? Porque se você encontrar alguém agredindo um pai, agredindo uma mãe, você não quer ele casando com a sua filha, você não quer ela casando com o seu filho, você não quer ele na sua empresa, você não quer ele na sua casa, você não quer ele no hall dos amigos, você não quer ele no Face, você não quer ele no Zap, você não quer essa pessoa em lugar nenhum. Então é pior do que a morte. Então, por isso que Paulo está ensinando, vamos obedecer e honrar pai e mãe. Como eu já disse para vocês, tem gente que obedece, mas não honra. E tem gente que honra, mas não obedece. E olha as maldições para as pessoas desobedientes a Deus, filhos desobedientes a Deus. A Bíblia vai dizer, Êxodo capítulo 21, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz: aquele que ferir pai e mãe, certamente será morto. Olha só, aquele que ferir pai e mãe, certamente será morto. A pena era a morte. Aí é aquela pergunta que eu te disse, né? Ah, mas se hoje acontece? É pior ainda. E a Bíblia vai dizer também, Êxodo capítulo 21, versículo 17. O que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, certamente será morto. Era uma pena de maldição muito grande. A pessoa que amaldiçoar o pai e a mãe. Tem gente que xinga o pai, xinga a mãe. Tem gente que não fala com o pai, não fala com a mãe, joga praga no pai, joga praga na mãe. Aquele que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Era a penalidade. Olha o que acontece também, Deuteronômio capítulo 27, versículo dizer. O começo da frase já vai dizer logo: maldito é aquele que despreza pai e mãe. Aquela pessoa que despreza o pai hoje, o pai seja qual for, idade que for, se você é casado ou não, se você é solteiro ou não, a Bíblia manda você obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe. Então aquele que maldizer pai e mãe, maldito aquele que maldizer pai e mãe, que desprezar pai e mãe. Provérbios capítulo 19, versículo 26, a Bíblia vai dizer: aquele que rouba o seu pai e afugenta a sua mãe é filho que envergonha e desonra. Já pensou você ter um filho que simplesmente só envergonha e desonra o seu pai e sua mãe? Esse filho prestará conta com Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 24. Aquele que rouba o seu pai e a sua mãe e diz que não é errado, companheiro é do destruidor. Sabe quem é o destruidor? É só você ler João capítulo 10, versículo 10.
E ele veio para matar, roubar e destruir. Destruidor é o diabo. Então quem rouba pai e mãe desnerrado é companheiro do destruidor. A Bíblia diz, Provérbios 20:20, não é? O que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe, apagar-lhe-se-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Filho que amaldiçoa, que desobedece, a sua lâmpada se apaga e o seu destino é... Meu irmão, é a Bíblia que está falando, é a Bíblia que está nos instruindo. Meu irmão, ser obediente, honra teu pai, honra tua mãe, que a Bíblia está mandando dizer, para que você viva longos anos sobre a terra, para que você seja abençoado por Deus, para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. A Bíblia vai dar exemplo de alguns pais também que foram irresponsáveis. Por que irresponsável? Porque quando você, desde pequeno, você tem que corrigir o seu filho, e a regra tem que ser igual a de Deus. Ele açoita e ele repreende. Deus faz isso e faz mesmo. É a regra para os pais hoje também. Quando você lê Provérbios capítulo 29, versículo 15, a Bíblia vai dizer assim: disciplina o teu filho e ele te dará descanso, dará delícia à tua alma. Quem disciplina o filho, esse filho dá descanso e dá delícia à alma. Olha que coisa gostosa. Agora, Provérbios 29:17, a Bíblia vai dizer assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo é a vergonha para os seus pais. Ei, uma criança que não tem educação, que não é repreendida pelo pai, que não é repreendida pela mãe, que taca pedra no carro, taca pedra no telhado do vizinho, faz e acontece e não é repreendida pelos pais, esse filho é uma vergonha, por mais que ele seja criança, mas ninguém quer pegar, ninguém quer ficar perto. Então nós temos que instruir os nossos filhos para que ele nos dê descanso e dê delícia à nossa alma, para que nós possamos falar com ele com honra e com prazer, porque teve disciplina, não é? Alguns pais não teve disciplina com seus filhos e acaba acarretando uma maldição para a família. Você quer ver um exemplo? Eli, quando você lê 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 22 ao 25, a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli faziam coisas execráveis. Sabe o que é execráveis? Abomináveis, isso aqui tudo. Porque eles tinham relação com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Meu irmão, aqueles meninos, eles pecavam muito contra todo Israel. E todas as pessoas falavam para Eli, mas ele não teve pulso para falar com seus filhos. Eli era sacerdote de Deus. Eli ficou 40 anos servindo ao Senhor como sacerdote, e ele era um bom sacerdote. Se ele fosse um sacerdote ruim, Deus tinha tirado ele de lá, mas ele não repreendia os seus filhos, e Deus puniu ele duramente. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, a Bíblia vai dizer que Deus simplesmente disse que ia acabar com a casa de Eli. E quando você olha também 1 Samuel capítulo 4, versículo 17, quando fala das maldições que aconteceram na família de Eli, os dois homens trouxeram notícia da guerra. Ele perdeu seus 2 filhos, ele perdeu a arca, que significa a aliança de Deus, ele perdeu a sua nora, que ficou decepcionada com tudo aquilo, e na hora do parto ela morreu. Quando ele soube só da notícia dos seus filhos, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Ele nem viu a geração dele, uma outra geração chegar, que é a geração daquele filho que estava nascendo, da sua nora. A nora morreu, o filho nasceu e se chamou Icabô, foi-se a glória de Deus. Ele foi uma bola de neve, meu irmão, de tanta maldição que acontece na família, quando o filho é desobediente, quando os pais são irresponsáveis na hora de educar os seus filhos. Então vamos educar os nossos filhos, vamos ser responsáveis com nossos filhos, vamos fazer o papel para que Deus abençoe os pais, para que Deus abençoe os filhos, para que Deus abençoe as famílias. Agora chega, vamos falar de coisa boa agora, de coisa de obediências, coisas boas agora, não é? Aliás, não, tem um último 2 detalhes que eu queria dizer para você. Miqueias capítulo 7, a Bíblia fala sobre a corrupção de Israel, a queda e a decadência de Israel.
E sabe o que acontece nessa queda, nessa decadência? Sabe quem faz parte da queda e da decadência? Miqueias capítulo 7, versículo 6. A Bíblia vai dizer assim: e o filho despreza o seu pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora se levanta contra sua sogra, e os inimigos do homem são da sua própria casa. Corrupção. Quem desobedece pai e mãe, quem amaldiçoa pai e mãe, faz um país cair numa decadência, porque também tem a desobediência dos filhos. Quando você lê Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, ela vai falar da idolatria e da depravação humana. Idolatria e depravação humana. Tu sabe o que está no meio da idolatria e da depravação humana? A desobediência. Você vai ler lá Romanos 1,30, vai dizer assim: eles são murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbo, fofoqueiro do mal e filhos que desobedecem a pai e a mãe. Faz parte da depravação humana. Agora sim, nós vamos falar de coisa boa e rápido, né? Olha que coisa interessante. Olha o que é honrar uma mãe. 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. 1 Reis 2, 19. A Bíblia vai dizer assim: que Batseba veio visitar Salomão, seu filho, para falar por Adonias. E quando ela chega para falar com o rei, a Bíblia diz que Salomão se levanta do trono, vai em direção à sua mãe, se prostra para sua mãe, ele se prostra para sua mãe, né? Olha que coisa linda, meu irmão. E depois ele levanta, senta no seu trono e pede para colocar um trono ao seu lado direito para sua mãe sentar e conversar com ele. Meu irmão, um rei, ele não se levanta para ninguém. Um rei, ele não faz reverência a ninguém. Um rei, ele não vai ao encontro de ninguém. As pessoas que têm que reverenciá-lo, as pessoas que têm que ir a ele, e as pessoas que têm que se ajoelhar perante ele. E Salomão faz tudo isso para sua mãe. Salomão está reconhecendo que ali estava maior autoridade na vida dele, maior autoridade do que o cargo que ele tem. Você pode ser general de 3 estrelas, você pode ser advogado, você pode ser dentista, você pode ser o que for de status social, de cultura, mas sabe de uma coisa? A sua mãe é autoridade na sua vida, o seu pai é autoridade na sua vida, e é a ele que você deve honrar, como fez Salomão. Salomão honrou de uma forma tremenda a sua mãe. É linda essa passagem bíblica. Então é o que nós precisamos fazer. E muitas das vezes nós não honramos, não obedecemos. Aí acontecem coisas na nossa vida, mas por que aconteceu? É porque você não honra, é porque você não obedece, né? E um exemplo muito lindo que a Bíblia fala de honrar pai e mãe. Sabe de onde veio esse exemplo? Do próprio Jesus. Olha que exemplo lindo de Jesus. João capítulo 19, versículo 26 e versículo 27. A Bíblia vai dizer assim, né? Jesus estava ali em plena agonia. A carga de pecado da humanidade, os nossos pecados estavam sobre ele. E ele estava numa grande agonia. Ele estava com o corpo dilacerado por causa da chicotada, sangrando, doendo, na sua maior dor, na sua maior provação, para nós obtermos vitória. E nessa agonia, nesse desespero de dor, abre-se um leque na sua visão, e quem ele enxerga? A sua mãe, a sua mãezinha. Provavelmente, ela já era viúva. E Jesus estava partindo em sua missão para o Pai. Estava se cumprindo o processo da salvação naquele período de dor. Mas ele enxerga sua mãe. E ele fala: ô mulher, eis aí o teu filho. É o discípulo a quem ele amava, que é João. João estava lá, era o único discípulo que estava lá. E ele vira para João e diz:
eis aí a tua mãe. Aí a Bíblia vai dizer assim, e desde aquela hora, João levou a mãe de Jesus para casa e cuidou dela. No meio de total agonia, Jesus enxergou a sua mãe. Jesus enxergou que precisava cuidar da sua mãe. Às vezes, você pensa que porque você é casado, porque você trabalha muito, porque você tem 3, 4 empregos, você não pode ver a sua mãe, você não tem tempo para a sua mãe. Meu irmão, é um grande erro na sua vida. As bênçãos de Deus, a responsabilidade, mesmo você como casado, mesmo você tendo 4, 3 empregos, de cuidar da sua mãe. Jesus, na maior agonia dele, estava cuidando da sua mãe. Que isso seja um exemplo na nossa vida, meu irmão, de cuidar dos nossos pais na sua velhice. Vamos cuidar dos nossos pais. Provérbios 23, 22 fala sobre isso, de cuidar dos pais na hora da sua velhice. Quantos pais, quantas mães abandonados por filhos irresponsáveis que ainda quer prosperar dentro da obra de Deus, que ainda quer crescer, que quer dom, que quer isso, sendo que é irresponsável com a sua própria mãe, a sua genitora, aquela que cuidou dele desde criança. E para finalizar, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendo muito com o meu pastor. Você pode trabalhar, você pode cuidar da sua mãe 30, 40, 50 anos. Você acha que você pagou tudo que ela fez por você? Ei, isso é uma dívida que você nunca vai pagar. Então, meus amados, meus queridos irmãos, essa é uma mensagem que Deus está nos dando para cuidar da nossa mãezinha. Hoje é o dia delas. Que nós possamos beijá-la, abraçá-la, não só no dia de hoje, mas durante o ano inteiro, obedecendo e honrando. E com isso, nós temos longos anos de vida. Nós temos o primeiro mandamento como promessa. As promessas de Deus vão acontecer na nossa vida. E Deus vai muito nos abençoar. Meus irmãos, um abraço, um beijo no coração de todos vocês. E eu amo essa igreja. A paz do Senhor Jesus, tudo de bom para vocês. Tá? Tchau.